Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é mais um 15 Minutos, nosso podcast diário aqui da Gazeta do Povo. Antes de começar, eu queria dar um recado para você que sempre acompanha aqui o podcast. Agora em fevereiro, a Gazeta completa 101 anos e tem uma promoção especial para você ser nosso assinante. O plano digital fica apenas R$ 9,90 ao mês, nos primeiros 12 meses, hein? Para aproveitar, é só você acessar o link que está na descrição do episódio de hoje. Deixa eu repetir aqui, R$ 9,90 por mês nos primeiros 12 meses para você assinar a Gazeta do Povo. O governo está quebrado, gasta 90% da receita toda com salário e é obrigado a dar aumento de salário. O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo. O cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais, a população não quer isso. Olha, a palavra parasita repercutiu bastante nos últimos dias, né? Aqui no Brasil por dois motivos. Claro, o filme consagrado pelo Oscar, né? E num contexto bem diferente, repercutiu também a palavra parasita depois de uma declaração do ministro da Economia, o Paulo Guedes. Verdade seja dita, o ministro pediu desculpas, pela declaração, disse que foi infeliz quando fez essa comparação de servidores públicos com parasitas. Ao mesmo tempo, é inegável que há uma visão muitas vezes negativa de boa parte da sociedade sobre o funcionalismo público. Por quê, hein? Bom, eu convidei aqui no 15 Minutos hoje a editora de República, aqui da Gazeta do Povo, a Fernanda Trisotto. A gente vai comentar esse assunto e também trazer alguns fatos sobre o funcionalismo público no Brasil. As conclusões, você mesmo que ouve aqui o podcast pode tirar. Bom, Fernanda, para a gente começar, primeiro de tudo, o funcionalismo vai ser alvo do governo Bolsonaro, mudanças nessa área, Isso não é segredo para ninguém. Houve um excesso de contratações, os salários subiram ferozmente. Então, o que nós fizemos para proteger a mão de obra que está lá, nós fizemos o seguinte, vamos desacelerar essas contratações agora, vamos ficar sem contratar um tempo e vamos informatizar. Mas já se sabe como isso deve acontecer exatamente? E essa declaração do Paulo Guedes, a questão aí do parasita, não pode prejudicar um pouco as coisas, Fer? Oi, Márcio. Então, como você disse, não é segredo para ninguém que vai ser alvo, mas como será, não sabemos. Porque muitas coisas no governo Bolsonaro, elas estão envoltas no mistério, daí numa disputa de protagonismo entre o executivo e o legislativo, e a reforma administrativa está indo pelo mesmo caminho. Então, ela é, sim, natural, é um movimento natural que deve acontecer no governo federal, principalmente, depois pode ser replicada por estados e municípios, porque já faz um tempinho lá na época do Michel Temer que o governo vem fazendo algumas medidas para acertar as contas públicas. Então ele foi lá e aprovou o teto de gastos. Ainda no governo Temer, né? Ainda no governo Temer. A reforma da Previdência que começou no Temer, uma nova reforma, e quem conseguiu aprovar foi o governo Bolsonaro no ano passado. Então tudo isso já promove um pouco do ajuste que é necessário para o governo conseguir se manter, tentar superar esses anos consecutivos de déficits muito grandes. Sim. O Brasil é uma baleia ferida que foi arpoada várias vezes, foi sangrando e parou de se mover. Está ferida e parou de se mover. Nós precisamos retirar os arpões, consertar o que está de equivocado. E por que é importante mexer com o funcionalismo? Porque é a segunda maior despesa da União, ela só perde para as despesas com previdência, Então, depois, a folha de pagamento é o segundo maior gasto ali, mais ou menos uns 20% do orçamento da União são destinados para pagar o pessoal da ativa. E é muito complexo porque, obviamente, não é sair demitindo todo mundo, porque você não pode parar a máquina pública. Claro. É importante que o governo funcione, que a população tenha acesso a bons serviços públicos. Os debatedores criticaram a reforma administrativa proposta pelo governo. O serviço público tem uma missão quase que sagrada, de atenuar um pouco as vicissitudes sociais. Mas você precisa promover uma reforma porque há uma disparidade muito grande entre o setor público e o setor privado. Tanto é que, para muita gente, fazer e passar num concurso público é quase como ganhar um bilhete na loteria, Pois é.
estudo do Banco Mundial acaba de sair. Eu separei aqui alguns trechos, alguns números para a gente. Na verdade, é um alerta. A gente sabe que o gasto com a folha de pagamento é muito alto, agora até para os padrões internacionais. Eles fizeram uma comparação de salários do setor público, olha só, em 53 países. E os servidores federais brasileiros ganham quase o dobro dos trabalhadores da iniciativa privada, que desempenham mais ou menos a mesma função. Bom, já que você entrou nesse assunto já da questão dos salários, né, eu falei que a gente ia trazer aqui fatos, inclusive questão de uma reportagem que você assina na Gazeta do Povo sobre o funcionalismo. Servidores públicos ganham quanto mais em relação à iniciativa privada? Teve um estudo recente que falou sobre isso, né? A gente até falou dele também aqui no 15 Minutos. A gente já conversou sobre esse estudo, é do Banco Mundial, foi divulgado no ano passado e ele também ajudou o governo a embasar algumas propostas. Ele traz sugestões do que pode ser feito para mudar esse panorama do funcionalismo. E realmente o Banco Mundial detectou que tem um ponto muito fora da curva. Por exemplo, os servidores públicos federais têm salários, em média, 96% maiores do que os salários pagos para trabalhadores da iniciativa privada que têm uma função semelhante. Ou seja, a gente não está falando de alguém no início da carreira e outro funcionário no topo da carreira. A gente está comparando pessoas que teriam a mesma função. Então, é quase o dobro, é muito dinheiro, é muita diferença. 96% mais, 96%. Né? E pensa que isso sai dos nossos impostos, do contribuinte que sustenta toda essa máquina. É importante ter um funcionário público bom, que ofereça um serviço bom? Claro que é. Mas a que preço também, né? Ou é o setor privado que paga muito mal? Também. E tem uma casta, digamos assim, no setor público, que é, normalmente, o executivo federal ganha mais, depois o estadual e, por último, o municipal, né? Os prêmios salariais dos servidores públicos estaduais, assim, eles são, em média, 36% maiores do que na iniciativa privada. E já para o servidor municipal é quase a mesma coisa do trabalhador da iniciativa privada. E são esses servidores municipais que somam a maioria, né? Eles são a maior parte, e são justamente aqueles que estão mais diretamente em contato com a gente, porque é professor, médico, agente de saúde, são essas pessoas que atuam muito na ponta e são os que ganham menos. A gente falou disso também com servidores públicos municipais recentemente, que são a maioria, né, da categoria do serviço público e também os que ganham menores salários. A gente explicou bastante isso recentemente. O Estado brasileiro gasta cerca de 10% do PIB, do Produto Interno Bruto, o conjunto de riquezas produzidas por um país só com gasto de pessoal. E como é que a gente vai ver esses salários dos servidores do governo federal? Olha só a estatística. 44% recebem mais de R$10 mil. 22% recebem mais de R$15 mil. E 11% recebem mais de R$20 mil. Bom, outra situação envolvendo o funcionalismo é a questão das carreiras e das tabelas de progressão, né? Por que isso é um problema? Coloquei entre aspas aqui o problema, hein? O Banco Mundial analisou, por exemplo, no Serviço Público Federal, tem quase 300 carreiras. E essas carreiras têm 117 tabelas de progressão salarial distintas. Então, é muito complexo para o governo mesmo dar conta de tudo. Saber que o Márcio é esse cara que entrou nessa carreira e vai ter essa progressão de carreira, a Fernanda faz outra. E muitas vezes a gente tem a mesma profissão, né, via de regra, assim, a gente tem alguns concursos que são muito específicos, embora isso tenha mudado nos últimos anos, porque o governo já viu que era um problema. A gente tem casos, por exemplo, estatais que deixaram de existir. Eu vou dar um exemplo, até uma matéria antiga que a gente já publicou aqui na Gazeta, mas é um caso curioso. Existia a Fundação Roquete Pinto, que era de audiovisual, produção de vídeo e tudo mais, e tinham funcionários que foram contratados por concurso público para operar videotape. Não existe mais, né? A tecnologia mudou, mas o concurso era tão específico que esse funcionário ficou sem função. Ele não tem o que fazer. Só poderia operar videotape lá. Só poderia operar videotape, então o governo teve que criar um departamento de órgãos extintos, que agora está vinculado ao Ministério da Economia, para administrar essas pessoas que perderam função. Muitas delas foram realocadas em outras empresas estatais, outros órgãos do governo, mas algumas estão lá fazendo um trabalho administrativo porque não tem o que fazer. Elas foram contratadas para algo que não existe mais.
A sugestão, por exemplo, do Banco Mundial é você pensar em seguir exemplos como o que Portugal fez. Criar 3 carreiras genéricas que qualquer pessoa com qualquer formação pode entrar e seguir uma progressão, e algumas específicas para médico, professor, dentista, que daí justifica a especificidade. Servidores públicos que possam agir como agentes de Estado e não como agentes de governo, que tem que pedir favor, que tem que tomar bênção, que são apadrinhados políticos, que estão no cargo ali por mera vontade do gestor de ocasião. A estabilidade é um pilar da sociedade brasileira. Tem também a questão da estabilidade, né? Afinal, em tempos de desemprego alto, né, o servidor público é um que não precisa se preocupar com a demissão. Isso é um tema que a gente também já tratou aqui em outros episódios do 15 Minutos, até porque tenta-se discutir no Congresso possíveis leis que venham a estabelecer avaliações para servidores públicos que talvez levariam a uma demissão. Mas o fato concreto é que hoje é praticamente impossível a demissão de servidor público, né, Fer? É verdade, Márcio, é praticamente impossível. E claro que tem um lado positivo, né? Existe uma razão de ser da estabilidade, que é deixar esses servidores imune aos humores da política, claro. Porque ele está lá fazendo um trabalho e ele não pode deixar esse trabalho simplesmente porque houve uma troca de governo ou porque ele tem uma posição e o novo chefe uma posição contrária, né? Essa pessoa não pode ser penalizada por causa disso. Então, claro, cumpre essa função importante, continuidade do trabalho, né? Um conhecimento agregado que o serviço público vai gerando. Mas, por outro lado, ninguém merece ter um mau servidor ganhando bem, porque eles ganham bem. E com a garantia da estabilidade. E com a garantia de estabilidade, né? Porque a gente está falando de pessoas que estão prestando serviço público. Elas são, de certa forma, servidoras da população, né? Elas têm que prestar um bom serviço para a população. Se elas não prestam um bom serviço, não faz sentido pagar essa pessoa. Mas é praticamente impossível demitir, é muito difícil. Os processos, às vezes, internos demoram muitos anos e acaba que não acontece nada. Então, já tem algum tempo, alguns anos, o Congresso analisa propostas que permitem a demissão desse mau funcionário, né? Não é uma coisa também arbitrária, sem regras. Então, a sugestão principal é a adoção de algo que já existe e que é muito comumente utilizado no setor privado, de uma avaliação de desempenho. Então, esses servidores se submeteriam a avaliações para saber a produtividade deles, a qualidade do serviço prestado. Essa última proposta que está avançando um pouco mais diz que o servidor e a chefia podem definir alguns pontos específicos para eles tratarem ali, coisas que têm a ver com a carreira, e ele vai ter uma nota ali de 0 a 10 e tal. Esse cara só vai ser demitido se ele tiver uma nota inferior a 3 por X anos consecutivos, ou manter uma média inferior a 5 por 5 anos consecutivos. Então, não é uma coisa que o cara cometeu uma falha e ele vai ser penalizado. Sim. É um acúmulo, é um padrão de comportamento ruim e que, sim, não é justo realmente remunerar uma pessoa que não presta um bom serviço. O governo está preparando uma reforma administrativa que poderá trazer mudanças na estabilidade e na forma de contratação para os novos servidores. Em comparação com outros países, o Brasil tem um gasto proporcionalmente alto com o pessoal e com resultados ruins em áreas básicas, fundamentais para a sociedade. E essa percepção precisa mudar. Então, sim, o governo gasta muito com funcionalismo, mas é muito difícil fazer uma redução porque você não vai poder mexer em quem já está na ativa e muito menos em quem é aposentado. Mas deixando bem claro que nada muda para quem já está na ativa, ou seja, os servidores que estão na ativa, que estão trabalhando, eles têm o direito adquirido e aí nada mexeria, nada mudaria a vida deles. A grande parte das mudanças que devem vir nessa reforma administrativa e até mesmo para conseguir passar isso pelo Congresso, vão afetar os futuros funcionários públicos, né? Vão passar a valer para os próximos concursos públicos. Fernanda Trisotto, editora de República. Obrigado, até a próxima. Até mais, Márcio. Terminando aqui mais um episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje, você ouviu trechos de reportagens da Globo News, da TV Bandeirantes e do SBT, e também alguns áudios de representantes de servidores públicos federais que participaram no dia 12 de fevereiro de uma audiência pública no Senado, exatamente sobre a proposta de reforma administrativa a ser apresentada pelo governo.
Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção do Durval Ramos e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!